Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um Identidade. Aqui você acompanha histórias reais, marcadas por desafios, escolhas, milagres e, acima de tudo, pela graça de Deus que transforma vidas. A história de hoje chegou pelo nosso e-mail. Aliás, você sabia que também pode enviar a sua? É só escrever para o identidadegeral@novotempo.com, contando ali a sua história, deixando também um telefone para contato, porque a nossa equipe vai ficar feliz em conhecer você e, quem sabe, trazer a sua experiência aqui no programa. Hoje nós vamos conhecer a caminhada do Lucas Scherer. Ele cresceu rodeado pelo carinho dos avós e pela fé, mas em determinado momento decidiu seguir por outros caminhos. E foi justamente em meio à dor e à perda que Jesus o alcançou de uma maneira muito especial. Uma história de esperança, orações respondidas e de transformação. Fique com a gente porque depois do intervalo você vai ouvir ali um testemunho que vai tocar o seu coração. O Identidade volta já. Muitas vezes na nossa vida podemos nos sentir tão longe dos caminhos de Deus que chegamos a pensar que não existe mais saída e Ele já não lembra mais de nós. A história do Lucas nos mostra que Deus nunca nos abandona. E mesmo quando Ele parecia estar muito distante, havia alguém dobrando os joelhos, orando por Ele. As lágrimas e as súplicas da sua avó não foram em vão, porque Deus ouviu cada oração. E quando tudo parecia perdido, o Senhor estendeu a mão e trouxe o Lucas de volta. Esta é a prova de que o amor de Deus é incansável. Ele sempre nos busca, alcança e transforma. Hoje vamos conhecer com o Lucas vamos conversar com o Lucas, para entender como é que essas orações foram respondidas e como ele experimentou esse reencontro com Jesus. Lucas, seja muito bem-vindo aqui ao Identidade, é um prazer receber você. Prazer é meu, Gabriela. Muito obrigado pela oportunidade. Lucas, você cresceu ali muito próximo dos seus avós, né? Como é que era a convivência com eles e quais as lembranças que mais marcaram sua infância? Certo. Eu tinha 2 anos de idade quando os meus pais se separaram e amo meus pais, me dou muito bem com eles, só que eu fui criado pelos meus avós, né? A dona Mirte e o seu Oraldo. E eles me entregaram toda a bagagem para, assim, valores para a vida inteira, né? O vô, um homem de caráter, honesto, né? Carinhoso. A avó também, uma mulher de muita oração, me puxava bastante nessa parte espiritual, com lições da escola sabatina, com revistinha do nosso amiguinho, né? Eles me levavam para a igreja Monte Belo em Gravataí, onde eu moro até hoje, né? Então eles sempre investiram assim em mim nessa parte espiritual. Para você ter uma ideia, vou colocar só um parênteses aqui. A minha avó hoje ela tem 88 anos, ela já passou por 23 cirurgias com Uau! relação a câncer e, e ela nunca disse um ai contra Deus. É uma mulher de muita fé e oração. E como você mesmo falou, sua avó ela tinha essa vida de oração, né? Tem uma mulher de muita fé. Como é que a fé dela influenciou você, mesmo quando parecia estar distante de Deus? O que acontece depois desse período que eu fui criado ali por eles, na casa deles, eu fui morar com a minha mãe por volta de 10, 11 anos, né? Minha mãe e meu padrasto, eles me colocaram no colégio adventista de Gravataí, fizeram um esforço, né? Financeiro e tudo mais, e foi uma bênção o colégio na minha vida. Só que depois de um tempo, o que que acontece? Eu, na minha adolescência, fui curioso, né? Adolescência desperta curiosidades para saber o que acontece do lado de fora do contexto que a gente está. E aí comecei a entrar na internet, Orkut, MSN na época, né? E fiz amizades fora, né, da igreja. Acho que não tem problema nenhum você ter fora da igreja amizades, mas desde que se mantenha fiel, né, aos princípios de Deus, o que eu não fiz. Eu comecei a pipocar, digamos assim, entre a igreja adventista e outras denominações para agradar na adventista minha família e em outras denominações amigos, né? Eu não era de fato assim alguém convertido.
digamos, sabe? Era alguém que acompanhava os avós, acompanhava minha mãe na igreja, mas eu não me sentia realmente convertido. Mas a oração da minha avó, né? Quando eu via ela estudando a Bíblia, tudo aquilo ali foi uma sementinha que inculcou na minha mente a verdade de Deus. Então você ficou ali um tempo em cima do muro, ali, indo para uma, indo para outra, meio perdido, e depois você decidiu sair mesmo. Ah, não vou frequentar igreja nenhuma e ficou um tempo fora, né? Mas aos 18 anos, a morte repentina do seu avô foi um divisor de águas, inclusive na sua vida. O que você sentiu naquele momento ali, Lucas? O que acontece que com 18 anos eu abandonei tudo, né? E eu costumo dizer, você pode até sair da igreja, né? Mas a verdade, a semente, ela fica, né? E o que acontece é que uma situação que para mim, eu vou tentar resumir a minha história aqui, é bem longa, mas eu fui para as noitadas, tive uma vida bem longe dos caminhos de Deus, coisas que eu fiz que eu me envergonho, né, e que eu decepcionei a Deus e a minha família. Mas depois que eu morei em outro estado, fiquei um ano fora do Rio Grande do Sul, morei em Santa Catarina, voltei, eu fui visitar a casa dos meus avós, né? E ali, quando eu cheguei de surpresa, né, na casa deles, eu entrei, o portão estava aberto, eu fui até a porta dos fundos, estava aberta também, cheguei na cozinha e eu vi a minha avó lavando a louça e chorando baixinho. E eu pensei que ela tivesse se machucado, né? Alguma coisa tinha acontecido, não sei. E eu perguntei para ela, vó, por que tu tá chorando? E ela se espantou, me vê, e ela disse assim, eu tô chorando, porque tu não tá nos caminhos de Deus. Jesus vai voltar e tu não tá te preparando, né? Então aquilo ali me deixou assim, sem saber o que dizer. Ela disse, vai lá no quarto ver o vô, eu conversei com o vô, a gente teve uma tarde de sábado muito feliz, abençoada, e no dia seguinte estava pronto para ir almoçar na casa deles, né? Essa era a agenda do domingo. Só que isso não aconteceu, né? Eu estava dormindo às 8 horas da manhã, o meu padrasto bateu na porta do meu quarto e disse duas frases curtas e diretas. Lucas, te arruma, teu avô morreu. Então, para mim, aquilo ali foi um baque, assim, o chão se abriu e a terra não me engoliu, sabe? Eu não foi uma angústia muito grande, né? Eu pude, digamos, me despedir dele no dia anterior, né? E o que acontece é que depois a gente foi pro funeral, né? E no funeral, é, tudo assim, no funeral a minha vida mudou, né? Você ouviu ali Jesus falando no seu coração, né, nesse período. Como é que foi esse reencontro teu com Deus? Esse reencontro pessoal? Porque assim, você comentou, né? Você ficou um bom tempo ali fora da igreja, acabou adquirindo hábitos não tão saudáveis, enfim, que a gente sabe que não são hábitos de uma pessoa que segue ali os princípios divinos, tudo mais, mas aquela semente estava plantada no seu coração. Seus avós tinham muita fé, sua avó em especial, te criaram na igreja, seus pais fizeram esforços para você estudar num colégio cristão com princípios, então aquilo nunca saiu de dentro de você. No fim, você sabia que não estava no caminho certo. Mas você teve um reencontro pessoal com Deus. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre esse momento em específico. Então, no funeral do meu avô, eu me isolei de todo mundo. Nessa hora aparece parente de tudo que é lado, mas eu não quis conversar com ninguém. Eu fiquei num canto calado e a minha avó, a certa distância, estava conversando com o irmão da igreja. E parece que o Espírito Santo, naquele momento, ele amplificou a conversa, né? Que eu ouvi a minha avó dizendo assim, as últimas palavras do Oraldo, antes de dormir naquela noite, que meu avô morreu dormindo, né? Foram as seguintes: nós guiamos os passos do Lucas, do nosso gurizinho, né, nos caminhos de Jesus. Por que será que ele está tão longe, né? E aquilo ali para mim assim, nossa, me rasgou, sabe? Fiquei profundamente angustiado. Eu saí dali, eles fecharam o caixão depois e eu vi um campo aberto do lado da igreja onde foi feito o funeral e eu corri assim, corri como nunca na vida e me isolei para que ninguém me visse. E
desabei num choro assim desesperador, desesperador. Eu sentia que eu estava perdido enquanto meu avô tinha, sei lá, da vida salvo do lado de Jesus, né? Então, ali, quando eu desabei, eu senti o sobrenatural, sabe, Gabriela? Eu senti assim o abraço do Espírito Santo me envolver, uma paz assim que me disse assim, olha, o coração do teu vô parou, mas o teu continua batendo. E se tu permitir, eu entro na tua vida e ressignifico a tua história. Nossa, que forte, né? Eu tô aqui até arrepiada de ouvir isso, porque Deus trabalha de um jeito tão sublime assim, que olha que coisa, né? Ele permitiu que o seu avô partisse, mas ele estava ali guardado, digamos assim, né, nos braços de Deus, para que aquilo te tocasse e fizesse você querer voltar para Jesus. No próximo bloco, Lucas, você vai continuar contando aí pra gente sobre como você decidiu se entregar completamente a Jesus. E enquanto a gente vai para um rápido intervalo, aproveite para conhecer o novo estudo digital da Novo Tempo. O Identidade volta já. Já imaginou ter um estudo bíblico personalizado para você? Chegou o Código da Fé, o novo curso bíblico digital da Novo Tempo. Um estudo interativo que responde suas dúvidas e te ajuda a aprender sobre os principais temas da Bíblia. É grátis e 100% pelo WhatsApp. É só responder algumas perguntas sobre suas preferências e pronto! A Esperança, nossa instrutora bíblica virtual, prepara na hora um estudo sobre o tema para você. Não perca essa chance de estudar a Bíblia de uma maneira mais personalizada e prática. Comece agora! Envie Código da Fé para o WhatsApp 12 98200 0062. 12 98200 0062. Ou acesse novotempo.com/fé. Código da Fé, um estudo bíblico do seu jeito. Identidade de volta, hoje conversando com o Lucas Scherer. No bloco anterior, ele estava ali nos contando sobre as decisões que o levaram para longe dos caminhos de Deus e como a sua avó nunca desistiu de orar por ele. Infelizmente, foi apenas na dor da morte do seu avô que ele sentiu que precisava voltar. Lucas, eu quero saber o que significou para você aquele dia que você decidiu se entregar completamente para Jesus e voltar para os caminhos dele. Aquele dia para mim foi o reencontro, foi o bom pastor Jesus que foi o meu encontro, a ovelha perdida e me carregou no colo de volta. Foi ali, né, naquele dia realmente da perda do seu avô que você se distanciou e viu que ele faleceu, mas que fez de tudo para a sua salvação e você se sentiu tocado. Como é que a sua família reagiu com essa decisão de voltar para os caminhos de Deus? Ah, minha família se maravilhou, né? Ficaram assim, gratos a Deus, né? Por aquele momento que eu retornei para os braços de Jesus. Eu me batizei no dia 18 de dezembro de 2010, né? O que acontece, assim, Deus coloca pessoas na nossa vida. Eu trabalhava numa montadora de carros na cidade onde eu vivo, até hoje trabalho nesse lugar, e ali Deus colocou o irmão José Vieira para trabalhar comigo, um homem de Deus que me convidou para voltar para a igreja. Ele me convidou para uma semana de oração na igreja da Vila Natal e eu aceitei, fui e foi uma bênção. Ali, quando eu cheguei, eu cheguei com o intuito de me entregar para Jesus. E Jesus ainda me concedeu outro presente, que foi a minha esposa, né, uma irmã ali da igreja, a irmã Marli, ela diaconiza, puxou a Bruna lá de dentro, minha esposa, e disse assim, eu quero que tu conheça essa guria aqui, né? E ela disse, ah, irmã, tem outras meninas aqui na igreja, porque eu, né? Mas ali começou um namoro, né? Depois, no acampamento de verão da igreja, a gente noivou, e no dia do meu aniversário de 20 anos, nós casamos, né? E estamos casados aí quase 14 anos. Olha só que bênção. Então, além do seu batismo, né, da sua volta para a igreja ali, Deus te presenteou
com uma abençoada ali que foi sua namorada, depois casamento. E hoje já são quase 14 anos de casamento e também tem a chegada da Cecília, né? Que foi marcada por desafios, mas também por milagres. Conta pra gente aí como é que foi essa experiência do casamento e também da chegada da sua filha. Do casamento, assim, eu tenho que citar o pastor Moisés Lide, que pai do cantor Daniel Lide, que foi meu pastor nessa época. E ele, assim, me abraçou de uma forma, assim, incrível, sabe? Eu vi Jesus nele. Foi um homem que me envolveu nos ministérios da igreja, se dedicou a mim como se eu fosse a única ovelha, sabe? E um homem muito abençoado, ele que fez o nosso casamento. E a Cecília, ela chegou dia 11 de fevereiro de 2023. O que acontece é que, quando a minha esposa, a Bruna, descobriu que estava grávida, ela fez o teste, vários testes numa academia, né? E depois dos exercícios, a gente estava se dirigindo para a igreja numa quarta-feira e ela disse para mim assim: tem uma coisa para te falar. E eu estava dirigindo. E eu disse: fala então. Daí ela pegou aqueles testes e jogou no meu colo, assim, né? E eu fiquei, assim, apavorada, né? Era uma coisa que a gente queria muito, a gente se planejou muito para isso. Mas, assim, eu joguei o carro para cima da calçada, a gente se abraçou, vibramos com aquilo ali e tal. E a Bruna, depois de alguns dias, foi fazer testes, né? Assim, exames, ecografia e tudo mais. E quando ela chegou nesse local para fazer o exame, passaram aquele líquido ali, né? Passaram aquele aparelhinho e a médica constatou que não tinha bebê algum, né? Ela disse: olha, sinto muito, mas daqui uns dias a gente vai ter que fazer um processo de curetagem para recolher o que está aí dentro, porque não tem bebê algum, não tem feto nenhum aí e tal. E a gente ficou muito triste, né? A gente não compartilhou isso com ninguém, ninguém da família, dos amigos sabia desse, né, que ela estava grávida, depois dessa frustração nossa. E a gente orou. A gente ficou 15 dias mais ou menos orando, até que resolvemos fazer um segundo exame. E quando nós fomos para a clínica para fazer o exame, colocaram um aparelho e a gente escutou o coração da Cecília, né? Nossa fofurinha, uma benção na nossa vida, uma lindinha, né? E hoje a gente, assim, é muito grato a Deus, né? Muito grato a Deus pelas bênçãos que Ele tem derramado na nossa vida. A gente ama Jesus, a gente ama a Igreja Adventista, né? Então, só tenho a agradecer, né? Porque eu me senti, quando eu voltei para a igreja, eu me senti um trapo, né, de imundícia, digamos assim. E aquele pastor me abraçou, os irmãos da igreja da Natal me abraçaram, sabe? A família da minha esposa também. Então, hoje a gente é muito grato mesmo e tudo que a gente fizer para Jesus não vai ser o suficiente, talvez, para retribuir tudo que ele faz, né, por nós. Mas a gente tem essa oportunidade de testemunhar daquilo que ele tem feito. Agora eu estou pensando aqui, Lucas, no poder da oração, né? A sua avó nunca desistiu de orar por você, colocou sua vida sempre nas mãos de Deus ali, com o joelho no chão, crendo que você podia ser trazido de volta, como de fato foi. E você, nesse momento de angústia, depois de ter uma notícia muito triste de que não tinha ali o bebê na barriga como esperado, resolveu entregar também nas mãos de Deus através da oração. E ali, depois de alguns dias, sim, tinha vida naquela barriga lá e veio a Cecília, né? A oração realmente tem poderes que a gente não consegue imaginar e nem explicar, né? É verdade. A oração, ela faz a diferença na nossa vida, é a nossa comunhão com Deus, né? A gente tem que se entregar na oração a Deus todos os dias e fazer de Jesus nosso melhor amigo, né? Então, eu gostaria, assim, de fazer alguns apelos, né? Eu sei que não é um sermão aqui, não tem um apelo nesse testemunho, mas se você é mãe, se você é vó e tem um filho ou um neto fora da igreja, por mais distante que esteja, continue orando incessantemente, porque o Espírito Santo vai continuar trabalhando, né? Onde o seu neto, o seu filho estiver, Jesus vai mostrar, né? Vai lembrar as verdades que ele conheceu. E onde tem oração tem poder, viu, gente? Tá aí, prova disso é o Lucas. Agora, Lucas, hoje você serve na igreja em diferentes ministérios, né? O que mais te motiva a dedicar sua vida e compartilhar os seus talentos ali com Jesus?
Certo, eu fiquei, né, a Bruna ficou um pouco mais de tempo na Igreja Adventista Vila Natal, em Gravataí, e ali o pastor me envolveu em vários ministérios, né, me ensinou, né, do zero tudo. Então, comecei no primeiro ano depois que eu me batizei, na secretaria da igreja, depois na escola sabatina, depois no ministério pessoal, no ancianato. Nós amamos, como família, o clube de aventureiros, né, para motivar essa criançada a fazer de Jesus seu companheiro, seu guia, seu mestre para a vida inteira. Então, agora nós estamos na Igreja Adventista de Auxiliadora, em Gravataí. Né? Faz um pouco mais de um ano, nós aceitamos aí um desafio que o pastor Amauri, o pastor distrital hoje, nos colocou, que a igreja ela foi oficializada como igreja recentemente. Então, ela está num processo de construção. Né? Nós temos uma sala, né, grande, assim, que cabe em torno de 30, 40 pessoas, no máximo 50, mas ao lado, e está acontecendo agora, enquanto a gente faz essa entrevista, a construção da igreja, o pessoal está ali trabalhando, está ficando uma bênção, e a gente tem orado para que o evangelho alcance centenas de pessoas aqui, de vidas nesse bairro, nessa região. Amém. E olha só como é importante a gente colocar os nossos dons e talentos em prática, né? Às vezes a gente frequenta uma igreja tão grande, tem tantos talentos, está lá só sentado no banco da igreja, não está trabalhando, e outras igrejinhas menores precisam do nosso apoio. Então, parabéns aí pelo desprendimento e por estar colocando a mão na massa. Com quantos anos está a Cecília hoje, Lucas? Ela tem 2 aninhos, em fevereiro do próximo ano faz 3. Olha só, e agora são vocês, pais, que estão ensinando os caminhos de Deus para a pequena Cecília. Que bênção, viu? Agora, para a gente encerrar, Lucas, olhando aí para trás, né, por tudo que você viveu, como é que você enxerga o propósito de Deus na sua vida? Acho que o propósito de Deus é a gente ser testemunha viva, né? Se Jesus nos chamou para testemunhar, é porque tem gente que precisa ouvir, né? E Jesus, ele está voltando, né? Ele tem pressa de salvar cada um de nós. A Bíblia diz que agora, hoje, é o dia da nossa salvação, né? Então, cada pessoa que a gente tem contato durante o dia, seja no trabalho, seja na escola, né? Na nossa casa, vizinhança, a gente tem que olhar para as pessoas com os olhos de Jesus, né? Abraçar, acolher, né, levar um estudo bíblico, levar uma literatura, incentivar a frequentar a igreja, a participar daquilo que é proposto, né, pela igreja. Porque, assim, Jesus está voltando e a gente tem que manter o nosso coração guardado nele sempre. É verdade. Eu quero muito agradecer a você por ter vindo aqui, compartilhado a sua história, feito esse testemunho aí, chegar a muitas casas do Brasil. Hoje a Novo Tempo está presente em todos os canais por assinatura, em quase 500 cidades em canal aberto, ou seja, tem um público potencial de cerca de 170 milhões de pessoas. Então agradeço por ter aberto aí um pouquinho da sua história e compartilhado esse lindo testemunho do poder de Deus na sua vida aqui no Identidade. Amém. Eu que agradeço pela oportunidade, que Jesus abençoe cada um que assiste, que escuta, né, esse conteúdo. Que seja uma mensagem com carinho relevante para a sua vida, que você repense também por onde tem andado, e entregue sua vida a Jesus enquanto é tempo. É isso aí. Obrigada, Lucas. E a você de casa, se você quiser compartilhar a sua história também com a gente, assim como o Lucas fez, é só escrever para o nosso e-mail identidadegeral, tudo junto, @novotempo.com. Conta ali um resuminho da sua história, deixa o seu contato de telefone para que a gente possa te ligar, conhecer melhor e, quem sabe, trazer você aqui no Identidade, assim como a gente trouxe o Lucas, né? Às vezes as pessoas estão aqui presencialmente, às vezes estão virtualmente, mas as histórias são contadas e chega aí a milhares de lares brasileiros. Então, a gente sempre espera histórias inspiradoras e que você saia daqui do programa inspirado de fato, a testemunhar mais, a falar mais de Jesus, a se entregar mais e conhecer cada vez mais esse Deus maravilhoso a quem a gente serve. Fique com a gente aqui sempre na programação da Novo Tempo. Um forte abraço para você e até o nosso próximo encontro aqui no Identidade, sempre terças e quintas, 10h30 da noite. Tchau, tchau.